Ponto de partida de sexta-feira no ar e como vocês sabem, não tem roteiro, não tem teleprompter, são vocês, seus comentários ao longo da semana. E foi uma semana essencialmente dominada pelo tema pele do aborto, pele do estupro, que terminou arquivado pela Câmara dos Deputados num evidente erro de cálculo da extrema-direita. Algumas vezes as pessoas reclamam de mim, só tem extrema-direita e a esquerda nunca é extrema. Não acho que tenha só extrema-direita. Aliás, quem está prestando atenção no que eu estou falando há algum tempo sabe que eu não acho que existe só extrema-direita. O que acontece é que, evidentemente, a extrema-direita é a força dominante dentro da direita. E não quer dizer que não existe uma extrema-esquerda. Existe uma extrema-esquerda. O problema é o seguinte: PSTU, PCB e PCO são irrelevantes eleitoralmente. Mal conseguem eleger vereador. Em capital, acho que não consegue, não deve ter nenhuma capital brasileira com um vereador de extrema-esquerda. E, no entanto, o único deputado de extrema-direita que existiu no Congresso Nacional durante muito tempo se elegeu presidente da República. Então, a diferença em essência entre extrema-direita e extrema-esquerda é que uma é irrelevante eleitoralmente, a outra não é. E quando as pessoas ainda questionam, mas quem disse que Bolsonaro é de direita? Gente, não havia ninguém à direita de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados nos anos 1990, nos anos 2000, e mesmo até ali por volta de 2016, 2017. Se não tinha ninguém à direita dele, ele representava o extremo da direita dentro da Câmara dos Deputados. Ele representava, dentre as correntes de opinião que conseguiam alçar a uma cadeira na Câmara dos Deputados, ele representava o extremo que a direita tinha. Ninguém do tipo à esquerda jamais teve chance de chegar à presidência da República. Então, em essência, a questão é essa. Mas vamos lá, temos uma longa conversa para ter aqui. Vou começar com 2 comentários. Arinho: meu caro Pedro, você precisa andar um pouco aqui pelo subúrbio do Rio para ver esses conservadores moderados que você cita aí. Vai ter um choque de realidade do reacionarismo. Tem mais esse papinho de moderado, não. Até aquela tiazinha que faz bolo de fubá defende os absurdos do Bozó. E o comentário do Alton DM: Érica, Hilton e outros nomes de esquerda concentrando o engajamento em redes sociais contra o PL, e o Pedro vem querer dar méritos para a direita. Faça-me o favor, quem da direita se posicionou contra não fez mais do que o mínimo. Já que trabalha com dados, basta ver essa pesquisa de engajamento para constatar isso. Os nomes progressistas, sim, que estão em destaque. Vamos lá. Eu acho que vocês dois levantam pontos interessantes. Deixa eu começar com o Arinho. Arinho, eu tô gravando esse ponto de partida de sexta-feira de Curitiba. Eu cheguei faz minutos ao meu hotel e vou sair para trabalhar daqui a pouco. Se você for lembrar, se você for checar, eu gravei o outro ponto de partida, o ponto de partida de sexta-feira passada, em Goiás Velho, antiga... Os goianos não gostam de chamar de Goiás Velha, é a cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás. E entre estar hoje, sexta-feira, em Curitiba e estar sexta-feira passada em Goiás, eu tive quarta e quinta em Fortaleza, no Ceará. Isso quer dizer que nos últimos 10 dias eu passei por 4 regiões do país. Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, eu moro no Sudeste, e agora a região Sul. Isso é meio que a minha rotina. Eu viajo pelo Brasil, faz parte do meu trabalho viajar muito pelo Brasil. Passar muitos dias em Brasília, passar muitos dias em São Paulo, interior de São Paulo pesado, passar por todas as regiões. A região a qual eu visito menos é a região norte, em grande parte porque é uma economia menor e é menos densa populacionalmente, então tem menos trabalho lá. Mas o ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte: o seu comentário, precisa passear pelo subúrbio do Rio, me faz parecer assim, esse cara não sai da zona sul do Rio de Janeiro. Cara, eu viajo muito pelo Brasil, muito mais do que as pessoas costumam viajar, e eu acho que eu tenho uma boa noção de o quanto que o Brasil é diferente num ponto e de outro. O quanto que o ponto de vista das pessoas num lugar, e é engraçado que tudo quanto é lugar que você vai, você sempre tem aquela impressão de que as pessoas acham que
elas meio que entendem o que é por conta das pessoas com as quais convivem na mesma área geográfica, né? Então, eu sei o que é o reacionário porque eu conheço meia dúzia de reacionários. Eu sei o que são as pessoas de esquerda porque eu conheço meia dúzia de pessoas de esquerda. E elas não têm noção de que em cada região a coisa muda radicalmente. E quando você está em lugares que deveriam ser muito conservadores, que deveriam ser muito reacionários, como Goiás, como Curitiba, você encontra muita gente progressista. E quando você acha que você vai estar no Nordeste e todo mundo lá vota no Lula, ou no caso do Ceará no Ciro, você descobre que não. Tem muita gente conservadora, tem muita gente... O Brasil é misturado. Eu encontrei e estive ao longo dos últimos anos com muita gente LGBTQIA+, bolsonarista. E muitos não, mas alguns senhores de terra, latifundiários, donos de fazendas daquelas que são do tamanho de um país na Europa, que votam no Lula, que votaram no Lula na última eleição. Então, o Brasil é mais complicado do que a tia que vende bolo de fubá para você. Existem, sim, a gente está numa situação, sim, isso é relevante para compreender. A gente está numa situação de polarização afetiva e essa polarização afetiva leva a uma calcificação da política. Eu estou usando os termos que o Felipe Nunes e o Thomas Trauman usam no livro deles, A Biografia do Abismo. Mas, em essência, a ideia aqui é a seguinte: as pessoas começam a abraçar os seus candidatos, Lula versus Bolsonaro, como se fossem torcedores de um time. A coisa deixa de ser uma coisa racional e passa a ser uma coisa de torcida mesmo. Então é por isso que a popularidade do Bolsonaro oscila pouco, vai um pouco para cima, vai um pouco para baixo. Não importa o quanta coisa aconteça. É por isso que a popularidade do Lula oscila pouco, vai um pouco para cima, vai um pouco para baixo, mas fica oscilando ali dentro daquela margem. E eles são meio que do mesmo tamanho. E aí o que acontece quando eles são do mesmo tamanho é o seguinte: você tem uma nesgazinha ali no meio, que são as pessoas que não estão polarizadas afetivamente. São as pessoas cujas opiniões políticas não estão calcificadas. Essas pessoas tendem a ser pessoas conservadoras. Essas pessoas tendem a ser pessoas de centro, pessoas liberais. Essas pessoas podem ir para um lado, podem ir para o outro. Em 2018, elas foram para Jair Bolsonaro. Em 2022, elas foram para Luiz Inácio Lula da Silva. E essas pessoas não são necessariamente pessoas que acompanham política, essas pessoas não são necessariamente pessoas que gostam de política, essas pessoas não são necessariamente pessoas sofisticadas. Algumas são, algumas não são. E isso quer dizer que elas não necessariamente consideram que, meu Deus, o Jair Bolsonaro é o fascismo ou tudo mais, elas simplesmente não pensam muito nisso. Então, esse é o ponto que eu estou tentando fazer faz algum tempo. Aí a gente entra aqui para o Elton DBE, M1. Quem fez a ativação nas redes sociais foi a Erika Hilton, foram outros nomes de esquerda. Cara, o problema é que a direita não foi para as redes sociais defender esse projeto. Deixa eu repetir aqui. A direita, as pessoas de direita não foram para as redes sociais defender esse projeto. E as pessoas de direita não foram para as redes sociais defender esse projeto porque elas não concordam com o projeto. Porque, deixa eu repetir a frase que eu falo num dos pontos de partida dessa semana, que é uma frase que está na coluna da Folha de São Paulo do Juliano Speyer, que é um antropólogo que acompanha muito esse mundo evangélico. Presta atenção. Evangélicos, em geral, pensam que compreendem a dor profunda, são muito, muito, muito sensíveis à dor profunda de uma mulher que foi estuprada e engravidou. Cara, essas pessoas partem de um princípio que é um princípio profundamente cristão, que é o seguinte: certos momentos da vida não são para os homens julgarem, é para Deus julgar.
É claro, eu estou falando, repetindo a linguagem deles, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou ateu, mas o ponto fundamental é, para muitos cristãos, existem momentos delicados da vida que não é para os homens. E esse homens aqui, entre aspas, a gente está usando no sentido, eles usam no sentido de seres humanos, né? É a linguagem da Bíblia. Então, não é para os homens julgarem, é para Deus. E este é um caso do tipo. Então, quando a Câmara dos Deputados faz um movimento na direção de querer prender, ou seja, querer julgar essas mulheres, o que essas pessoas estão dizendo é: não, 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 não. A gente não entra aqui. Isso aqui é algo profundamente pessoal, profundamente doloroso, de um sofrimento que ninguém consegue dimensionar o tamanho. Nessas horas, o que um cristão faz é cede. E é muito interessante porque esse argumento, de certa forma, rima com o argumento progressista de que esse é o corpo da mulher e a mulher que tem que tomar as decisões a respeito do seu próprio corpo. De certa forma, eles estão com uma linguagem diferente, com um vocabulário diferente, falando a mesma coisa. Nesse caso, no caso do estupro, é assim. Não cabe a ninguém que não a pessoa que está naquele sofrimento. Então, o que acontece em geral com essas pautas de direita nas redes sociais é o seguinte: tem uma massa de esquerda que vem, tem uma massa de direita que vem. Essa massa de esquerda, ela é meio que regida pelos grandes influenciadores de esquerda, que botam ali as palavras de ordem, os memes, tudo mais, e aquilo sai viralizando, e as pessoas saem meio que repetindo com as mesmas palavras as coisas que os grandes influenciadores de esquerda, como por exemplo a Erika Hilton, falam. E as pessoas de direita, a mesma coisa, a mesma mecânica. Elas vão acompanhando os grandes influenciadores de direita, repetindo as mesmas frases, repetindo tudo mais, só que não foram. Não foram. Não só não foram, como nas igrejas começaram a conversar sobre o troço e deu ruim. Não, isso é maldade. Esse projeto é crueldade. E isso começou a bater nos parlamentares. É por isso que o Arthur Lira deu para trás. É por isso que o comando da Câmara deu para trás. Opa, pisamos em terreno minado. Ainda teve uma turma bolsonarista querendo... Carla Zambelli, o próprio Sócrates Cavalcante, tentando insistir na coisa, o Girão no Senado. E o pessoal, não dá, não foi comprado. Os eleitores de direita não concordam com essa pauta. Isso é o que aconteceu. Você pode querer ficar dentro da sua bolha e achar que você só está lendo gente de esquerda, então foi a esquerda. Não foi, cara. Foi a ausência da direita. É isso que aconteceu. E isso é uma sinalização de que existem pontos cegos na relação entre os políticos de direita e o eleitorado de direita. Esses pontos cegos, que invariavelmente estão na picaretagem, como foi a coisa do PL das praias, ou na crueldade, como foi o negócio do PL do aborto, esses pontos cegos são os pontos onde tem espaço de conversa. Tá? Isso é interessante. Isso é um momento interessante para ser compreendido, porque é nesse espaço dessa compreensão que a gente pode garantir a vitória para a democracia. A gente pode derrotar a extrema-direita, a gente pode fazer se tornar mais forte aos poucos a centro-direita. E isso vai levar o Brasil para um lugar de uma democracia saudável como a gente já teve. A gente nunca teve uma democracia perfeita, mas a gente já teve uma democracia que não estava a perigo. A nossa democracia segue a perigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E eu quero fazer um desafio para vocês. Eu acho que vocês sabem, eu pus no ar, a gente pôs no ar aqui no Meio um curso que é uma provocação. O título, pelo menos, é uma provocação, chamado Você Pode Ser Liberal e Não Sabe. E a ideia, em essência, desse curso é explicar o que é o liberalismo. O que é o liberalismo para os pensadores liberais. Não é o que é o liberalismo para o Paulo Guedes.
Essa eu acho que é uma quantidade de informação que é necessária para se posicionar politicamente, inclusive para se posicionar contra o liberalismo. Agora, a gente tem uma brincadeira no ar, que é um quiz. E é um quiz com várias frases. Você sabe qual é a diferença entre um conservador, um liberal, um socialista, que são as três macro-ideologias numa democracia? Porque é, no fim das contas, isso que o quiz quer determinar, o quanto que você sabe. Tem um QR Code aqui na tela, na descrição aqui do vídeo tem um link para o quiz. Vai lá, faz e me diz como é que você foi, porque olha, eu não acertei todas não, e eu dei o curso, tá? E esse é o ponto de partida de sexta-feira. O Pablo Silva. Poxa, Pedro, escolher um único teólogo para representar toda a tradição cristã, ainda que lide com as línguas originais do texto hebraico, é uma falácia jornalística semelhante a escolher um depoimento do Camargo, ex-presidente do Palmares, para representar a opinião de toda a população negra do Brasil. Ainda mais quando você escolhe um teólogo mórmon, que é um grupo minoritário entre os cristãos e, sobretudo, considerado uma seita herética pela maior parte das vertentes tradicionais do cristianismo, por negar ou divergir de doutrinas fundamentais que unem até mesmo católicos, protestantes e ortodoxos. Aqui houve tropeço jornalístico dando o benefício da dúvida. E se for o acaso, é daqueles tropeços que quando a linha editorial fala mais alto do que a responsabilidade de apuração. Na semana passada, a Southern Baptist Convention, a maior dominação protestante dos Estados Unidos, se reuniu e, entre outras coisas, aprovou uma resolução que defende diretamente a doutrina cristã de que o embrião é, logo após a fecundação, um ser humano. Embora eu esteja do lado da SBC, meu ponto aqui é outro. Por mais útil que seja a posição do meio, não é bom jornalismo citar Dan McClellan como se fosse uma fonte representativa da fé cristã diante da avalanche de teólogos contrários à sua posição, ainda mais quando você fala a uma audiência que, em sua maior parte, desconhece o debate teológico acadêmico. Junto a isso, a necessidade de se pensar um mórmon para conseguir realizar a defesa diz muito também. Um abraço. Pablo, eu acho que a gente se desentendeu aqui. Dan McClellan não é um teólogo. O trabalho dele não é em teologia. E eu não entraria num debate teológico, porque eu não acompanho, porque não me interessa. Eu entrei num debate histórico. O que o McClellan é... Primeiro, vamos lá. O McClellan tem mestrado pela Universidade de Oxford e doutorado pela Universidade de Exeter. Todos, principalmente na Bíblia judaica, no hebraico o antigo da Bíblia judaica, nas religiões israelitas primitivas, e também uma especialização no período do Segundo Templo. O período do Segundo Templo, você sabe como, se você estuda isso, termina pouco depois de Cristo, por volta de 60, quando os romanos derrubam o Segundo Templo. Então, ele é um cara que é um cientista, um acadêmico. Ele estuda a história da religião israelita, porque até aquilo virar o judaísmo foi um longo processo. E os livros mais antigos são anteriores a algo que a gente chamaria de um judaísmo moderno. Então, o que o McClellan está preocupado ali, com base no estudo do texto bíblico original, e com base em arqueologia, com base em textos de outras civilizações que tiveram contato com os judeus, né, egípcios, sumérios, etc., hebreus, na verdade, na época, o povo israelita, o que ele está preocupado não é em o que a teologia cristã, ou a teologia judaica, ou qualquer outra teologia pensa a respeito da concepção. Não. A preocupação dele é o que os israelitas historicamente pensavam. Para começar, eles sequer eram monoteiristas, tá? Existe, aliás, um debate extenso na academia que põe a ideia contemporânea de monoteísmo como uma ideia que não era comprada nem no período de São Paulo. Paulo de Tarso, no tempo de Paulo de Tarso,
para alguns acadêmicos, e eu não vou nem entrar nesse debate, o Deus, a Adonai, ou Jeová, ou como quer que você queira chamar o tetragrama, não era percebido como Deus único, apenas o Deus aceito por aquele grupo de pessoas. Quer dizer, elas rejeitavam os outros deuses, não é que elas achavam que os outros deuses não existissem. O conceito de monoteísmo que a gente tem em tempos modernos é um conceito que foi se evoluindo até a compreensão de que só há um Deus. De novo, veja, eu não sou judeu, eu não sou cristão, eu não sou budista, eu não sou nada. Eu sou ateu, eu sou uma pessoa sem religião. Eu me interesso muito por história. O debate do McClellan é um debate sobre história. É um debate não sobre como que cristãos devem pensar sobre a concepção. Eu não tenho qualquer autoridade a respeito disso e não é um debate que me comova particularmente. Acho que diz respeito essencialmente às pessoas de fé. E as pessoas de fé, evidentemente, têm pleno direito de chegarem às suas conclusões. Agora, me interessa muito saber história. História é um troço que me fascina. Toda sorte de história da humanidade. E essa religião que se tornou a religião dominante do Ocidente, que é a religião que está no judaísmo rabínico, que é o judaísmo contemporâneo, que está no cristianismo, que está no Islã, essa religião é evidentemente fascinante, porque é uma religião de um povo pequeno, de um povo que perdia muito mais do que ganhava, e que, no entanto, se tornou a religião vitoriosa. É óbvio que, em vários sentidos, ela tem muito a dizer. Agora, ela se transformou muito ao longo do tempo. É esse ponto. Quando o Gênesis foi escrito, quando o Êxodo foi escrito, os diversos autores, isso é uma história oral, que era repetida e que, em algum momento, autores diversos, em tempos diversos, em milênios diversos, puseram no papel. E esse texto, o que aquelas pessoas que o escreveram queriam dizer? E o que elas queriam dizer é que sua compreensão de vida se dava pelo ato de respirar. Essa é a maneira como a academia compreende. Isso não é uma questão que seja polêmica na academia. Mas veja, eu não estou falando de teologia. Eu não estou falando de uma compreensão religiosa do texto bíblico. Eu estou falando da tentativa de reconstrução, com todas as dificuldades que isso necessariamente impõe, a tentativa de reconstrução daquilo em que acreditavam as pessoas que originalmente escreveram aquele texto. Então, não me importa nesse sentido, e não deveria importar a você ou a ninguém, qual é a religião pessoalmente do McClellan. Sim, ele é mormon. Mas não é relevante, porque ele está no mainstream da academia. Ele estudou em algumas das universidades com melhores departamentos de estudo da religiosidade, não da teologia, da religiosidade, da história da religião, da compreensão deste povo em particular, que é o povo israelita que viveu 2.000, 2.500 anos atrás, entende? Isso é uma outra coisa, é um outro debate. De novo, eu entendi que você e algumas outras pessoas achavam que eu estava falando de teologia. Não. Eu estava falando da tentativa de descobrir, do ponto de vista histórico, em que acreditavam as pessoas que escreveram o texto do Velho Testamento. A maneira como ele é interpretado modernamente varia de religião para religião, tem debates até internos dentro das religiões, e é uma discussão de outra natureza, que leva à orientação de como que aqueles que são fiéis, como aqueles que têm fé, devem interpretar o texto bíblico. Está tudo certo. Mas a maneira como se interpreta o texto bíblico hoje tem pouco a ver com a maneira como se interpretava o texto bíblico quando ele estava sendo escrito, por aquelas pessoas que sequer eram monoteístas. Artiva Goudet. O técnico do Banco Central foi se divertir numa reunião de amigos na casa do Luciano Huck e Tarcísio de Freitas, bolsonarista. Seria um jantar técnico? Me poupe, Pedro. Vamos lá. A minha frase, Artiva.
A minha frase, eu vou até lê-la aqui para não... Entre aspas, meu ponto de partida de quarta-feira. Não é ficar atacando um banco central que é técnico, mesmo que Roberto Campos Neto não saiba se comportar. O que eu quero dizer com esse não sabe se comportar? Ele não devia ir numa reunião dizer que ele toparia ser ministro da Fazenda do Tarcísio, se o Tarcísio for candidato à presidência e se eleger. Ele não deveria ir votar para presidente da República vestindo uma camisa da seleção verde, da seleção brasileira, quando ele sabe que aquela camisa, em essência, representa uma das duas candidaturas. Ele deveria entender como deve se comportar o presidente de uma autarquia que tem que ser independente dos três poderes. Ele deveria ter esse tipo de compreensão. Ele não tem. Eu sei disso. Eu falei isso. Eu falei textualmente que ele não sabe se comportar, porque ele não sabe se comportar. Agora tem um debate completamente diferente, que é se as decisões dele são técnicas ou não. E veja, 4 dos diretores do Banco Central foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Possivelmente, um desses diretores vai ser o próximo presidente do Banco Central, indicado ainda esse ano, agora no segundo semestre, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, no entanto, na última reunião do Copom, todos decidiram manter o juro base da economia em 10,5%. Todos, unanimamente. Quase todas as votações do Copom, do Conselho de Política Monetária, desde que Lula se tornou presidente, quase todas as votações, pela minha memória, com exceção de uma, foram unânimes, incluindo o voto dos diretores indicados pelo Lula. Mesmo o Lula criticando os juros altos nas últimas 2 semanas, os diretores que ele indicou votaram igualzinho o Roberto Campos Neto. Não é só isso. Em meio à eleição presidencial, o Roberto Campos Neto puxou lá para cima a taxa de base de juro da economia. Atrapalhando quem? Atrapalhando a candidatura do presidente da República, que era Jair Bolsonaro, porque quando você puxa a taxa de básica de juros, as contas ficam difíceis para todo mundo. Outra pessoa, num outro comentário, falou que o preço da taxa alta de juro é fome. Não é. O preço, o que a gente consegue com uma taxa alta de juro, e a nossa taxa alta de juro tem muito mais a ver com o fato de que o Fed, o Banco Central Americano, não derruba o juro base deles, e aí a gente não consegue, porque se a gente começa a derrubar o nosso, as pessoas vão levar o dinheiro para os Estados Unidos, vai começar a sair dólar do Brasil. Então você tem que meio que manter, e um dos objetivos disso é controlar a inflação. O que gera fome é a inflação. Quando a inflação começa a crescer muito, é gente pobre que fica sem dinheiro. É gente pobre que não consegue pagar, começa a não conseguir pagar comida conforme os preços vão aumentando. Porque gente rica deixa investido no banco. Gente que tem dinheiro deixa investido no banco. Ou ganha o suficiente para a comida nunca ser a coisa que você corta. Então, o ponto que eu estou fazendo aqui é: não dá para chegar e falar que o Roberto Campos Neto não está tomando decisões técnicas, quando, no fim das contas, ele toma uma decisão radicalmente contra o Bolsonaro, que é possível que tenha derrotado o Bolsonaro, porque dificultou a economia para todo mundo. Quando as decisões dele são quase que sempre acompanhadas pelos diretores indicados pelo Lula. Eu entendo que, tudo bem, o pessoal fica ali, não, tem que derrubar o juro, tem que derrubar o juro, tem que derrubar o juro. Cara, no fim das contas, tudo quanto é Banco Central raciocina a lógica do juro mais ou menos igual. Todos os bancos centrais de países periféricos estão na mesma circunstância difícil por causa do Fed. E é o que é. Entende? Não é agradável para ninguém, não é fácil para ninguém, mas é o que é. A gente não tem muito o que fazer enquanto os juros americanos estiverem altos. Enquanto os americanos não estiverem conseguindo controlar a inflação deles. Então, sim, perdoe, o Banco Central é técnico. Técnico incompetente, tá? Bem competente.
Porque, porque a nossa inflação está controlada direitinho. E quem sofre com inflação são os brasileiros mais pobres. Por último, Denis Rodrigues. Era uma casca de banana e o Pedro se revolta pelo Lula não cair. Tinha prometido não voltar aqui, voltei e já saí. Não dá mais, infelizmente. Acompanho o Pedro desde sempre, mas ele se perdeu. Valeu. Denis, lamento. Adoraria tê-lo aqui, mas evidentemente ninguém é obrigado a me ouvir. Só que eu conversei com gente no Palácio do Planalto, tá? O Planalto não achava que ia haver a reação que houve ao PL do aborto. Eles calcularam politicamente que não era conveniente entrar porque o governo já estava tendo derrota demais. E aí, cara, é o que você espera do seu governo? Eu espero que certas violências contra os direitos das mulheres sejam imediatamente acusadas. Que exista uma luta para evitar certas derrotas históricas, certos movimentos. Quando o movimento é radical demais, quando o movimento é reacionário demais, espera-se que os progressistas, não só a esquerda, tá? Os liberais também, a minha turma também, espera-se que os progressistas reajam. Não houve reação. A reação foi da sociedade. Eu acho que o Lula errou. Muita gente dentro do Palácio do Planalto concorda comigo. Eu acho que as pessoas com muita frequência confundem jornalismo com torcida, entendeu? Se você não tá torcendo pelo meu cara, se você não tá sempre falando bem do meu cara, então você tá se perdendo, você se desorientou, você não é mais o que era. Eu tô tentando entender a política brasileira e eu tô tentando ajudar as pessoas a entenderem a política brasileira sem a torcida. Eu realmente acho que esse é um serviço que é útil e acho que mais pessoas devem praticar, e mais pessoas o praticam. Acho nesses momentos de polarização que a turma que faz o jornalismo de torcida, e vocês sabem quem são, atrapalham porque criam a ilusão, principalmente para eleitores de esquerda, que tá tudo certo. Não tá tudo certo. Não está tudo certo. Gente, vamos sextar?